Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o melhor podcast da América Latina do mundo fitness. É isso que eu tô falando pra você, isso é real. Então já curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal também, certo? Porque vai vir muita novidade e é isso aí. Antes de começar o nosso podcast hoje com uma pessoa ilustre, uma presença muito especial, eu quero falar pra vocês, ó, que tem ainda Evoque Collection, tá tendo muita camisa ainda, certo? Tá vindo lançamento também nos próximos meses, aí nos próximos dias, mas ainda tem a primeira coleção. E a primeira coleção é o princípio de tudo. Você tem que ter essa coleção para você ir para academia, ir para balada, enfim, você pode fazer tudo com a camisa da Evoque Collection. A nova coleção vai vir muito legal também, tem muita novidade também. É uma coleção já de inverno. É inverno já? Junho, julho? Outono. Obrigado. Coleção de outono, certo? Então, vai ter muita novidade, não vai ter só camisas, vai ter outras coisas também. Eu não posso dar spoiler, porque senão a diretoria vai me bater aqui se eu dar muito spoiler para vocês. Mas enfim, estamos aqui com ele, head financeiro, Ben Wilson. E aí, Ben? Tudo bom, André? Tá bem? Tô bem, e você? Animado? Animado? Opa! Nervoso? Nervoso pra É isso, eu caramba. gosto quando o cara vem nervoso, porque aí já o cara se solta e fica tranquilo. Verdade, André. Bem, e aí? Head financeiro, mas antes de falar de head financeiro, me fala um pouco sobre você, quem que é o Ben, explica aí pra galera. Bom, o Ben é Ben Wilson, né? Ben Wilson Júnior. Sou pai da Valentina, marido da Marília. Valentina tem 10 anos Que já, legal. então já tem aí uma certa idade, mas assim, ainda é criança, a gente tem que acompanhar bastante. É, Profissionalmente aí a minha trajetória é basicamente vindo de empresas multinacionais aí, André. Uau. É, então comecei como estagiário lá de contabilidade lá atrás, Você tá? sempre fez contabilidade? Foi sempre. Eu comecei com a faculdade de ciências contábeis, Sim. né? É, E por que uma faculdade de ciências contábeis? Já André, te cortando já no meio. assim, aí eu sempre gostei de trabalhar com números, né? Legal. Então, com o incentivo da esposa também, a gente Sim, acabou entrando na faculdade. legal. Aí os dois concluíram o curso Nossa, que junto. bacana. A gente fez a faculdade juntos. É, foi bem legal, né? Sim, Estando com a esposa, mas foi bem legal. É, e aí, dando sequência aí, eu entrei num escritório um pouco menor, sim. trabalhei nesse escritório como estagiário. Aí tive a oportunidade de ir O para que um que o escritório. estagiário faz? Olha, basicamente, André, o Como estagiário, qualquer como estagiário em qualquer qualquer lugar? estagiário em qualquer lugar, primeiro você vai arrumar arquivo, né, André? Então, assim, você tem que arrumar muito arquivo, colocar a documentação em ordem. É, Cara, é um trabalho que realmente você tem que aprender a entender os documentos, né, Sim. que vem porque a parte de legislação, Vai muito pro legalização, jurídico também? com certeza vai muito para o jurídico. Sim, Vai muito para o jurídico. Então, você lidar com informações muito relevantes da empresa, sim, particularidades de muitas empresas, né? Porque sim, a gente está falando de escritórios, então, assim, a carteira de clientes de escritórios sim, é bem grande, né? sim. Então, eu comecei como estagiário e na sequência desse escritório, eu já fui para um escritório maior, depois de um ano e meio. Nesse escritório, eu entrei também como analista e saí como coordenador. Uau, Então, nesse escritório aí eu tinha uma carteira de clientes, a gente sim, trabalhava com células, a gente montava células de negócio dentro do sim. escritório, cuidava de uma carteira de 50 clientes, Caramba, 50 clientes com auditoria, nossa. com... E assim, é um cargo muito de confiança, né, bem? Exato, é um cargo de confiança que se você, qualquer informação que você Sim, passa, as pessoas podem usar isso contra a sim, empresa. Então, assim, você é, ser o mais ético, tem que sim, ser muito ético nessa profissão, não tem como.
É muita responsabilidade. Hoje, você sabe, a Imagino. área de contabilidade, Sim, contador, responde criminalmente sim. com a empresa, né? Então, assim, tem que ter muita É por responsabilidade isso que eu mesmo. falei que anda muito do lado do jurídico, né? Anda muito do Também. lado do jurídico, o André. E aí, nessa sequência de trabalho dentro do escritório, eu tive uma oportunidade de ir para uma empresa do escritório, né? E aí, eu era interno dentro desse escritório, Sim. aí surgiu essa oportunidade de ir para um cliente externo. Fiquei lá 3 meses, aí a diretoria me chamou para montar uma equipe interna dentro dessa empresa. Fazer Legal. Montar uma equipe interna contábil, fiscal, Sim. departamento pessoal. É muito comum, que nem a gente até falou com o Dr. João, né? Nos últimos podcasts aí. É muito comum, assim, ter o escritório financeiro, contábil, e, assim, a empresa vai crescendo e aí ela tem dentro algo interno, assim. É muito comum É isso muito acontecer? comum. É muito comum você internalizar a área contábil, porque assim, hoje você coloca para um escritório parceiro, você não tem aquele atendimento pronto. Sim, Então, sim. vamos supor, você manda para o escritório, você vai demorar dois, Analisar. três dias a informação. Você tendo uma equipe Não tem interna, uma prioridade, vamos dizer assim. não tem uma prioridade. Assim, eles têm uma prioridade para cada cliente, Sim, mas assim, o atendimento do escritório é estou te falando, uma carteira de 50 sim, clientes. sim, Então, assim, imagina se 10, 15 clientes te pedem coisas ao mesmo ah, tempo, sim, você acaba tendo que atender todo sim. mundo, né? Não dando conta, mas assim, a atenção é dividida, vamos dizer Então, assim, né? assim, grandes empresas, a maioria das empresas estão procurando por internalizar mesmo Sim, essa parte. E aí, saindo entrando dentro dessa empresa, né, a gente estruturou essa parte interna também. sim. E, e aí, eu fiquei 4 anos nessa empresa, Caramba, aí saí dessa empresa e fui para uma empresa mexicana, multinacional também. A caramba, outra empresa americana de logística, né, que eu estava antes, fui para uma empresa mexicana. caramba. É, em 6 meses, o meu CEO lá, o financeiro, Sim. teve que saiu por uma particularidade. Tive que aprender espanhol em 6 meses. Nossa, E aí era conversas porque eu era responsável pelo Brasil e pela Argentina, sim. consolidar Era reporte, uma multinacional? multinacional Sim. mexicana. Então aí eu fiquei responsável por Brasil e Argentina e tinha que Caramba, fazer esse reporte mensalmente para o pro México. México. Só que para fazer esse reporte, primeiro você entende tem que entender toda a Sim. operação, e aí reuniões todos os dias. Nossa. Reuniões todos os dias com o pessoal lá de fora. Pra, Então deu pra porque desenvolver a língua deu bastante, bem, porque eu fiquei nessa empresa, eu fiquei 8 anos, André, porque o espanhol do México é diferente do espanhol daqui, né? do espanhol da Da Argentina, Argentina, daqui. Da Argentina. é diferente do espanhol da Espanha mesmo, É. que aí tem castelhano também. Aham, nossa, Então, assim, foi um aprendizado imagino. gigantesco aí. E nesse tempo da empresa que eu tava de logística para essa empresa mexicana, eu fiz A uma empresa pós mexicana era do quê? tecnologia. Tecnologia. Eu fiz pós-graduação, né? Sim, Fiz uma pós em controladoria. sim, Então, eu tenho uma pós em gestão de controladoria. E com o tempo fui promovido a controller da empresa. sim. Então, essa parte financeira, controle de custos, Auditoria, passa tudo por isso? atendimento à auditoria, passa por tudo isso. Caramba, então é muito extenso assim, né? É bem extenso e aí você lidar, é aquilo que eu estava te explicando, é lidar com as informações Sim. Confidenciais, confidenciais vamos da dizer assim. empresa. Caramba. Exato. Então, assim, muitas reuniões também para acertar Sim, processos, porque quando você trabalha numa multinacional,
eles também querem ter muito controle das Sim. informações. Então, assim, reuniões todo dia para você fazer alinhamento de Isso, bem, isso informações. muda muito de cultura de empresa, assim, tipo, ou, Muda. ou é um padrão? Não, muda, muda. Muda? De empresa para empresa muda. Caramba. Muda. Cada empresa tem um. Eu falo, eu brinco até, né? E aí você sai daqui amanhã, a hora que você entra na empresa, até você pegar Sim, o. parece que não sabe nada. Vai engatinhando e fala, cara, tudo que você aprendeu, você demora para voltar Uhum. porque cada empresa tem uma Um metodologia. É padrão. claro que você vai, com a experiência, você vai aplicando isso dentro da empresa. Sim. Mas para você já sair de uma empresa e entrar em outra É bem já difícil, organizada sim. é muito mais difícil. Caramba. E aí dessa empresa, Dessa empresa, agora eu tô né, na Evoque? Evoque, entrei em janeiro de 2024. Caramba, Tá? pouco Entrei tempo. como gestor da área contábil, também com o propósito de internalizar a contabilidade. Sim. Durante esse um ano a gente trabalhou aí bastante também, atualizou Caramba. bastante coisas da contabilidade da E Evoque. difere muito, assim, que nem, vai, você tava numa empresa de tecnologia, para vir para uma empresa do ramo fitness, de academias e tudo mais, é muito diferente? O que que você sente, assim, Não, diferente? não é tão diferente por conta quando você fala em tributação, ele segrega por ramos, né? Tipo, Sim, serviço, indústria, comércio, então assim, a parte sim, de impostos não muda tanto. sim, Eu não tenho tanto gap aí de impostos. Diferente se fosse uma indústria, um comércio, que você começa a ter outro tipo de sim, tributação dentro da empresa. É, então, assim, não teve não teve muita diferença, assim, de um ramo para o outro, não. É mais um entendimento do ramo que você tá hoje, sim, que aí com o tempo você adquire essa experiência, né? sim, Passado esse um ano, surgiu a oportunidade agora de head financeiro dentro sim. da companhia. O que que o head financeiro faz? Explica pra Aí gente. eu tenho que colocar aí que o head financeiro assumiu um pouquinho outras responsabilidades, né, Sim, outros setores da estrutura, né, que é a área financeira, área contábil, jurídica, compras e cobrança. Então, caramba. hoje Então abre bastante mais o leque aí, né? abre bastante o leque. Hoje tá tudo sobre esse guarda-chuva, né, do Sim, head financeiro. É um desafio bem legal, sim, bem interessante. Agradecer aí a oportunidade ao Rodrigo, a Janaína, o legal. Carlos, o José. E, e eu E, tô bem, disposto aí sou curioso. Dentro sim. desse leque, assim, qual que você, não que tenha dificuldade, mas qual que você acha que é, como que eu posso usar a palavra? Um pouco mais complexo, assim. Olha, hoje complexidade a gente fala por demanda dentro do financeiro, né? A gente Sim, está com 41 lojas, a gente acabou de inaugurar uma loja em Itaquera. verdade. Então, hoje o desafio maior é você organizar tudo isso dentro do financeiro, você trabalhar com Que é, relacionamento com bancos, sim, realmente é muita coisa para contar. É pagamento aqui, é é, recebimento, então você imagina isso nossa, tudo multiplicado aí por aham. 41 É, empresas, 41 empresas tira, nossa, é mais a muita coisa, holding, né, que mano. a gente tem. Sim, Então, assim, hoje a gente tem aí 42 empresas, empresas do grupo que também uhum, são parceiras, que a gente também acaba tendo essa interação com essas empresas do grupo. sim, Então, dentro do financeiro hoje, a demanda é maior, grande. é grande. Caramba, e 40 unidades assim, vamos dizer assim, qual que é os tópicos assim de cada, como que eu posso explicar? Os tópicos vai, é, cada unidade tem, é isso daqui que tem por mês, vamos dizer assim, como que é o dia a dia o Tem. dia a Não, dia financeiro, vai? a gente tem os budgets de cada unidade, a gente Sim, tem metas de cada unidade. E aí, ó, junto com o head comercial e o head operacional, a é que gente tem que andar muito tem que alinhado, andar né? alinhado também,
para eles também ter essa mensuração, de Sim, quanto que a gente já gastou versus o budget, né? sim, Então eles têm que também ter essa noção para poder, porque hoje a gente tem um fluxo de aprovações dentro da empresa e eles também têm que saber, eles também têm que ter essa sim, visão para poder fazer as aprovações sim. da área deles, né? Gastos e tudo Gastos. mais. Hoje a gente tem alguns custos fixos, Sim, aluguéis, água, luz, telefone, que a gente já tem a previsibilidade. Mas, por exemplo, surge alguma manutenção dentro da sim, unidade, que aí é um custo variável, aí a gente não está prevendo. sim. Então, aí sempre tem alguma coisa que a gente precisa estar colocando como emergencial. Caramba, Então, assim, a gente tem que administrar tudo isso dentro do meu fluxo Deus de do céu, minha caixa. cabeça já tá. É bastante trabalho, então a gente tem que ter uma equipe lá equipe bem qualificada, equipe Sim. excelente. Tem bastante gente na equipe, né? Tem bastante gente na equipe. E hoje essa equipe a gente tem dividido em contas a pagar, contas a receber. Ah, tá. Não é todo. Então, Que legal. Tipo, isso, cada 2 ou 3 pessoas fazem. exatamente. Então, assim, ficam focados no contas a pagar, no contas a receber. E assim, a gente tem que colocar tudo dentro do sistema, porque o Sim. sistema a gente tem uma previsibilidade das Quantas pessoas informações. tem no Hoje financeiro, eu você lembra? tenho três, quatro, cinco pessoas no financeiro. Caramba. E Cinco agora, pessoas no bem, financeiro e tenho dois na contabilidade, dois em compras e dois no caramba. jurídico, Caramba, então é umas 10 pessoas né? total. Sim, E agora a gente, né, ontem a gente tá gravando, né? E a gente teve uma reunião de franquias e tudo mais. sim. Me fala um pouco sobre a sua parte nisso. Vai mudar muito? Muda muito? É uma novidade para você? Como que é? Então, essa é uma novidade para a empresa, né? A gente Sim? está abrindo essa frente de franquias. O nosso papel é orientar o franqueado a melhor caminho para ele Sim. seguir. Como fosse uma assessoria, vamos dizer assim? Como se fosse uma assessoria, porque assim, se a gente já administra as 41 lojas, Já já sabe? sabe como que é o funcionamento das lojas, já sabe como que o sistema que a gente utiliza, Sim. então a gente tem toda essa expertise. Então, Caramba. o nosso papel hoje é orientar os franqueados com regime de tributação, com projeções que ele tem das lojas. Então, passar para eles um pouco do conhecimento que a gente tem, Sim. para eles conseguirem dar sequência, tocar a empresa aí Na com verdade, a parte vocês fazem a parte administrativa. burocrática e vamos dizer assim, chata do negócio. É isso? Eu não sei, é que quando você É. fala chata do negócio, Chata pra quem não quem gosta, não mas pra quem gosta. gosta, Basicamente é isso, mas assim, como a gente tem hoje uma estrutura grande, uma sim, equipe muito boa, qualificada, então assim, pra gente é uma coisa que é do dia a dia, sim, entendeu? Não é uma coisa que foge do dia a dia. O nosso papel realmente é orientar o franqueado para ele ir para o caminho correto. sim. E mais ou menos a média, bem, hoje em dia, é óbvio, cada unidade tem um valor, mas gastos e tudo mais, hoje em dia, de uma unidade, quanto que é mais ou menos média, assim? É que cada unidade tem sua particularidade, né? Hoje a gente tem lojas de 800, de Sim, 1.000, de 1.200 metros quadrados. Mas a gente tem um booking lá, né? De média de gastos de uma loja, que gira em torno de 110, 120 mil reais caramba, mensais. caramba, Essa é uma média boa de gastos, com uma faixa de 35 mil, de 30 a sim, 40 mil de aluguel. Então a gente tem uma caramba, base de gastos aí de cento e caramba. vinte mil. E, assim, até voltando nessa parte das franquias, a meta da Evoque hoje pelo menos esse ano, é quase mais 40 franquias, vamos dizer assim, né? Uhum. Já temos 41 lojas e a gente vai buscar aí mais 40 franquias aí para esse ano, essa é a meta. Essa é a meta. E tá, 40 franquias. Sua equipe, beleza, sabe trabalhar já com as 41 e tudo mais. Você precisa demandar, dá para manter, vamos dizer assim, que nem a sua equipe
já tem, vai, 10 pessoas. Uhum. Continua com as 10, dá para manter com as 10? Boa pergunta. Como que é isso daí? Como que É, tá sendo? Porque eu acho que vocês já estão pensando nisso sim, a gente também, está né? pensando nisso. Assim, é que no modelo de franquia, você é o dono da sua empresa. Então, Sim. assim, você vai optar por escolher entre uma Ah, administração da tá. Evoque ou você vai pelo caminho de Administrar. você administrar a empresa Sim. com escritório de contabilidade. Aí você pode optar por isso. Se A eu gente fosse o vai ter dono, eu parceiros. continuaria com vocês. Então, a gente vai ter parceiros homologados, né, Uhum. então a nossa preocupação é oferecer serviços que a gente confia, de parceiros que a gente confia, Sim, sim, para o franqueado já ter essa na prateleira dele, né, já ter sim, esse tipo de serviço dentro da prateleira dele. Então, assim, trazer para o interno, alguns, não sei se a diretoria vai negociar sim, internamente, mas assim, acredito que a ideia colocar para o nosso parceiro, e aí os que querem que a gente administre internamente, a gente vai avaliar caso a caso, né? sim, porque é bastante coisa para Bastante fazer coisa. e até, como eu falei, lembra muito, e eu tive a última conversa do Dr. João, de fato a advocacia, né? Tem os escritórios à parte que Tem, ajudam e tudo tem, mais, tem. então a contabilidade mais ou menos anda no mesmo caminho, Anda no assim. mesmo caminho. A gente tem um escritório parceiro, Sim, que eles nos auxiliam bastante, né? Com sim. folha de pagamento, com até assessoria contábil, eles nos auxiliam bastante. Então, é os escritórios homologados que a gente tem hoje, né, André? Sim. E hoje, quantos funcionários são no total da Evoque, você sabe? Da Evoque, a gente tá, os últimos dados aí era 1.010, mais ou menos 1.010 E assim, como é também funcionários. fazer essa administração, contabilidade de funcionário, assim? O pessoal do RH sofre um pouquinho lá também, né? Então Verdade. não pode esquecer deles, né, o André. Também tem o pessoal do RH, né? Que Sim, hoje a CID é gestora, tá abaixo do guarda-chuva do Marco, né? sim, Do Rede Operacional. Cara, é como cada estrutura tem um tem montado já o seu roteiro, né? sim, Então, assim, a gente conta muito com a ajuda também dos gerentes das unidades, sim. entendeu? Então, para já passar para o pessoal da folha corretas apontamento de horas, das aulas de Então, ginástica. primeiro, vamos dizer assim, qual que é o caminho para a galera entender? Primeiro, vai, o gerente passa para o RH, O, o ge- RH o, passa para ge- vocês. o gerente ele tem que fazer todo esse controle dentro da loja, né? Sim, Então, vamos supor, professor de ginástica lá, de fit dance, deu X aulas durante o mês. sim, Então, ele tem que ter isso controlado para no final do mês, consultores também, que é a parte de sim, vendas, isso tudo é apontado para o gerente envia esse controle para o RH poder processar tanto folha como sim. comissões e horas adicionais. E aí passa para o financeiro. E aí, gerando a folha de pagamento, eles passam para o Então, financeiro fazer o, o trabalho do RH também é muito, assim, Com certeza, o muito trabalho do importante para RH vocês, né? é essencial, porque aí você tem o trabalho do RH, além de validar tudo isso, você tem que estar sempre atualizado ali com as contas corretas das pessoas, Sim. entendeu? Então, assim, para administrar isso, a gente Caramba, mano, é tem um muita. trabalho. Tem que ser muito bom, velho. tem Meu um- Deus do céu, eu já me perdia todo, já só na. É, Caramba, que faz incrível. parte da área. Hein? E tá, contabilidade também. Vamos lá, o dono quer comprar umas máquinas de algum lugar, ou sei lá, quer comprar um local para fazer uma academia nova. Tô falando supondo aqui, tá, gente? Pelo amor Sim, de Deus, não é que sim. isso tá acontecendo. É, essa sua parte também de head financeiro também auxilia ele nesse sentido, tipo, pô, acho isso daqui um pouco caro, acho que não faz muito sentido. Isso também tem esse A auxílio, gente auxilia velho. também nessa. Hoje a gente está com as unidades próprias, a gente estuda qual que é a melhor saída, se é Sim, comprar a máquina, se é alugar, qual que é a melhor estratégia. Hoje a gente faz todo esse estudo, André, antes de comprar. sim, Então a gente sempre acaba.
auxiliando auxiliando nisso. nessa É, decisão também. porque de fato, assim, o financeiro, pode dizer, não que é a parte chata do negócio, Sim, mas é a parte que segura o dinheiro de fato para exatamente. não sair jorrando É dinheiro lá verdade. fora. E o nosso papel é passar para a direção, consolidar tudo isso, né? Sim, E, e passar para a diretoria o melhor caminho de seguir. Você vai conseguir ter a visão de custos por unidade, onde que sim, você está gastando mais, qual custo sai fora da curva. sim, Então, assim, é uma área estratégica muito importante, né? sim. E, e aí também eu acabei esquecendo de comentar, né? Mas a parte das DRIs dos investidores tá abaixo do contábil, né? Então, Ah, assim, eu acabo também ajudando nessa validação sim. dessas DREs que vai para os investidores. E as DREs são aonde que DREs é é fica. o pagamento dos DREs é investidores? O onde que que é? DRE é a demonstração do resultado das unidades. Show. Então, assim, todo mês é enviado para os investidores essa DRE, e nessa DRE a gente coloca toda a demonstração do Sim. resultado da Quanto unidade. gastou, quanto Faturamento, faturou, faturamento, detalhado. impostos, detalhado, detalhado. Caramba. Então a gente monta, tem equipe interna lá Sim. para fazer essa. Caramba, é muita coisa, né, bem? É É bastante. muito detalhe de fato, é É muito muito detalhe detalhe. assim que de fato faz a diferença, né? Sim, quando você olha assim, você fala, o Não, pessoal do porque financeiro tá ali meio. às vezes a galera até tá assistindo, acha que o financeiro é o pessoal que cuida do dinheiro só e Sim, faz as continhas ali e tudo mais. Não, é muito mais é complexo que muito isso, né? detalhe, você tem que ter muita concentração no seu dia a dia ali, Sim, porque a gente está trabalhando com o dinheiro sim, de outros, né? Então, sim. assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, E André, não dá já pra... aconteceu algum caso em alguma empresa que você trabalhou assim, nessa parte financeira, sei lá, empresa. Não que faliu, né? Senão o seu trabalho não. Mas, sei lá, Não, mas já mas aconteceu alguma coisa assim? Tipo, do dono falar, não, quero gastar isso daqui. Olha, a diretoria fala, não, quero gastar isso daqui, pronto e acabou. Sei lá. quando você fala de falir, é muito relativo, né? Sim, Porque não é o financeiro que vai falir a empresa, sim, né? São decisões erradas, né? sim, Então, assim, uma decisão errada que você toma pode te levar para falência. sim. Por exemplo, já vi casos que a empresa foi para uma estrutura de capital aberto e não conseguiu sustentar o custo Que é uma estrutura de capital aberto? que a gente chama de ir para a Bolsa de Valores, Ah, tá. que faz o IPO dentro da Sim, empresa, né? E você tem que colocar auditorias mensais dentro da empresa. sim, Então, assim, o custo é muito alto. Então, assim, você às vezes tem o retorno muito ali, quando você faz o IPO, as ações valorizam muito, e também elas desvalorizam numa muito velocidade rápido muito também. rápida, hein, também. Então, assim, a empresa tem que estar bem estruturada, tem que estar bem redondinha para tomar uma decisão. A parte de investimento também passa por vocês? Parte de investimento também. Tipo, vamos investir em algo assim também passa. Passa, todo o setor de expansão, a gente tem que fazer os controles também, que a gente tem de obras das lojas, Sim. então, assim, toda captação de investimento tem que passar para a gente. E tá, e o head financeiro, como você falou, você tem 10, vamos dizer, mais ou menos 10 pessoas ali é, trabalhando junto com você. Você tem que. Como que é, tipo, liderar isso daí, sabe? Tipo, você tem que, óbvio, vai saber de tudo e também Sim, tem que confiar muito na sua equipe, sim, com né? certeza. Então, a gente está com agendas semanais aí com o pessoal, a gente está marcando one-on-one aí com o pessoal Aham, para ter esse feeling aí de cada um. sim, É, a gente tem reuniões semanais com os gestores para entender como que está evoluindo as expectativas. sim, Então, não tem jeito, André. A gente tem que acompanhar ali, tem que estar com o dia a dia, você sim, tem que estar ali junto com eles, porque
se você não tiver ali junto com eles, acaba uma coisa ou outra, você não acaba se perdendo. Então, Sim. a gente fica ali com eles, o que precisar de ajuda, a gente É, tá ali porque pra... assim, beleza, cada um tem o seu, vamos dizer assim, né? Já As 10 sabe, pessoas já, já cada um sabe. sabe o que vai, vamos dizer, vamos botar em dupla, vai. Sim. Cada dupla sabe o que vai fazer. Só que você tem que saber da Tem que saber de todo geral. mundo, tem que ir geral. Então, assim, a gente tem alguns mapeamentos, a gente Sim, sabe, a gente faz alguns checklists lá de reunião que não acaba mais. bastante reuniões. O pessoal já falou aqui, acho, algumas vezes, mas a gente tem aí algumas reuniões de comitês para tomada de decisão ser mais rápida dentro da Show, empresa. comitê. Eu quero que você explique um pouco sobre o que é o comitê da Evoque, que às vezes a gente fala que a galera Exato. não entende muito. Explica aí um pouco o que é o comitê. Bom, a estrutura de comitês o Carlos trouxe, né? O Carlos Sim, hoje é uma pessoa que a gente tem muito apoio dele ali dentro, a gente usa muito a expertise do sim, Carlos e isso foi uma ideia dele, entendeu? De colocar comitês para a gente ter uma decisão mais rápida ali, né? sim, Então a gente separa lá entre comitê de expansão, comitê financeiro, comitê executivo, comitê de gente e cultura. sim. Não sei se eu lembrei de todos aqui, mas basicamente são Comitê de esses. geração, não Comitê de tinha geração, gente gerações? de cultura, É, de tecnologia. Então sim, esses são basicamente os comitês que a gente tem hoje lá e é feito as reuniões semanais. certo. Então, hoje eu participo do comitê executivo, comitê financeiro e comitê de expansão. Sim, E dentro desses comitês, a gente traz os temas para dentro do comitê. Vou te citar o exemplo do comitê de expansão, porque assim é um pouco mais ligado aí à loja de academia. A gente traz o responsável hoje por expansão, ele traz as informações do ponto, sim, já com o estudo dos pontos, e aí a gente, dentro desse comitê, vai avaliar o sim. valor de aluguel, é, qual é ele apresenta o Legal. fluxo de passagem dentro da região, renda per capita dentro da região, Sim. se tem outras academias naquele raio Próximo. próximo. E isso a gente já pega dentro desse comitê e já aprova ou não aprova. Sim. Então, assim, é, antes de ter os comitês, tudo era levado para a É isso que eu ia diretoria, falar, como que era antes. Era tudo pra diretoria e só levado tudo para a um ou diretoria dois tomava a tinha uma decisão. decisão. Então, assim, as decisões agora estão divididas entre mais Sim, pessoas. e mais pessoas até justamente para pensar em detalhes, pensar em algo, um olhar que você viu que o Exatamente. outro não viu. Então, Então, hoje é dividida a responsabilidade sim, dentro da sim, companhia. E essa estrutura de comitês, ela já te dá uma credibilidade maior, né? sim, Porque essa estrutura de comitês são empresas de capital aberto, né? sim, Você tem que sempre ter comitês, tem que ter ata de reuniões, sim. tem que ter assinatura do que Caramba. foi falado dentro de cada comitê. Então para uma estrutura de SA. Então a Essa gente já está se preparando. é uma estrutura, tipo, nova assim no Não, mercado? não, 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 já é é um uma estrutura bom de empresa tempo. de capital aberto. Sim, Então a gente já tá se pensando já no. pensando em alguma coisa aqui para já estruturar a empresa. Caramba, que legal, velho. Então a Evoque hoje ela já tem dividido, já está bem certo o que cada comitê faz, qual é o poder de decisão de cada Sim, comitê. sim, que bacana. É de fato, porque antes, então, assim, se não fosse assim, ia pro diretor, e às vezes o diretor não é porque ele é diretor que ele sabe tudo, Exatamente. que ele tem um olhar para tudo. E às vezes pode E até ele tomar tem, uma decisão sim, e ele tem precipitada, a equipe ali sim, qualificada para tomar uma decisão junto com ele. Ele não precisa assumir toda essa sim, sim, responsabilidade. Porque porque fica muita coisa exato, nas costas do diretor, né? do CEO, do Do CEO, sim, diretor, sim. do... E vamos supor, ele toma uma decisão errada, ele tomou uma decisão errada, De né? fato. Ali, no caso, se for uma decisão errada, o comitê tomou uma decisão É, errada. volta até naquele momento que eu falei sobre falir algumas pessoas
por decisões. Às vezes foi o diretor que, não que ele era ruim, mas ele tomou uma decisão errada, da qual ele não sabia, porém era ele que tinha que tomar essa decisão. Exatamente. Então, essa responsabilidade hoje é dividida, Não, é né? Hoje é perfeito, assim, dividida. é algo, assim, muito bom, porque de fato coloca mais pessoas para tomarem a decisão, óbvio. A palavra final sempre tem alguém com a palavra final, no sentido Sim, de, ó, é isso daqui, fechou. Mas de fato é bem melhor pro diretor mesmo, para não carregar com esse peso certeza. todo, né? Isso daí realmente foi uma estratégia Muito boa. muito boa, tá funcionando muito bem. Sim, Então, hoje a gente tem é, o Rodrigo e o José hoje consegue ter outras funções de sim, captação mesmo, de network, captação de sim, recursos, de investidores para dentro da companhia. É, e a gente tem esse papel da liderança ali, tomar as decisões mais rápidas ali sim. para o funcionamento do fluxo, né? Que legal, bem. Mano, eu aprendi demais. Caramba, já? Olha aí, ó. Conversa falada. Falei pra você que a gente começa a conversar e aí o tempo passa muito rápido, Verdade. mas Com certeza é, eu esqueci de algumas não, coisas aqui. normal, normal, é sempre assim. Mas você quer ter mais algo pra falar? Quer falar mais alguma coisa? Mandar um beijo, um abraço? Fica à Quero vontade, bem. mandar um abraço aí para todo mundo lá da Evoque, agradecer pela oportunidade, agradecer pela equipe, Legal. eu acredito que sem a equipe hoje a gente não Sim, consegue crescer em lugar nenhum. Realmente deu muito a agradecer a ajuda deles, o apoio deles. E é isso, André. é isso. Obrigado Que pela legal. oportunidade e Prazer é espero nosso, voltar pô. mais vezes aí um Vamos, pouco vamos sim. mais... Eu tenho uma última pergunta que eu Pode falar. esqueci. Se você não trabalhasse nessa parte financeira e não mexesse com números, com nada, o que que você. Não, não que você faria, mas qual seria o seu sonho assim? Olha, André, é muito difícil quando você vem de um... A gente já não é mais garoto, né? Sim, Então, assim, a gente erra algumas vezes e outras vezes sim. acertam. Eu gosto muito da minha profissão, eu gosto muito da área financeira, mas, assim, escolhendo outra área, olha... Qualquer coisa. Ah, eu queria ser jardineiro. Eu queria ser. Olha, André, o duro é que eu não me vejo em outra área. Sério? É, assim, eu não vou te chutar nada, cara. Sim, Eu não me vejo em outra área, assim, porque eu gosto dessa que área, entendeu? bacana, velho. Então, se você falar pra mim, vamos tentar outra coisa, até no começo, no começo da minha juventude, eu fiz um curso no Senai, né? Sim, Que foi uma oportunidade que o Senai foi até o nosso na colégio, né? escola, E ofereceram um curso de refrigeração industrial, né, na época. sim. Aí eu falei, caramba, meu, eu não tenho ainda uma escolha, né, do que eu vou fazer. Falei, vou lá fazer esse curso aí pra ver o que dá, né? Cara, eu fiz o curso de refrigeração industrial, aí depois que eu terminei o curso, uma multinacional me chamou, cara. Ô, louco. Uma multinacional me chamou para trabalhar, é uma indústria junto com a Sim, parte técnica, né? E aí você fazia toda essa. Passava por todos os setores da fábrica. Setor de manutenção, sim. caldeiraria, montagem do compressor. Caramba, velho. Essa montagem do compressor era compressor de amônia, né? Por Sim. conta de refrigeração industrial. E aí você tinha que saber montar um compressor Nossa. de refrigeração, tem que saber, passar para o setor de solda, lá fazer uma Sim, solda, fazer a, fazer a manutenção desse equipamento. E assim, e depois ir para a área técnica, era fazer o atendimento dentro dos clientes. Cara, eu fiquei 2 anos nessa empresa, viajando para caramba. Coca-Cola, Danone, Empresas grandes. empresas grandes, né, aqui em Cajamar Natura. Sim, Então, assim, tem algumas experiências ali
esse foi o começo, né? Antes Sim. de entrar Mas na lá área você já efetiva. pensava em alguma coisa assim? Tipo, Sim, já não pensava. é isso que eu quero, não. Vamos dizer En- assim. Então, aí que aconteceu? Quando você trabalha, né, nessa área de refrigeração industrial com amônia, né, que eles chamam, é aquele risco que você tem de acidentes, né? Sim, Então, vamos supor lá, a amônia no estado líquido acho que é menos 70 graus sim. Celsius. Então, assim, se cair Cair já cair, era. gruda a roupa É. no corpo. É, foi anos de aprendizado, André. Sim. Nunca é inválido, né? Então, Caramba, eu assim, não imaginava, velho. então eu fiquei uns 2 anos ali trabalhando. Aí eu resolvi ir para fazer o curso de contabilidade. Aí por conta disso que eu precisava fazer o curso e tinha que fazer as viagens, Sim, aí acabou não casando. sim. Aí eu Caramba. entrei para faculdade. Então, de fato, você sempre quis fazer essa parte Sim, de aí eu números de entrei para contábil. faculdade e eu tinha a opção de fazer um curso de administração e um curso Sim, de contabilidade, e o curso de contabilidade, era uma das duas áreas que eu queria ir. Mas aquela história, né? Um contador pode ser um bom administrador, mas um administrador não pode ser um contador, verdade. porque ele não tem não pode assinar pela empresa Sim. como responsável contábil, né? Que tem que dar ele assina Ah, sim, como administrador da empresa, mas você precisa do contador ali. E um sim. contador consegue Pode. ter essa flutuação Sim. entre a administração da empresa. Caramba. Caramba, uma aula aqui no. Isso que a gente era a última pergunta. A última pergunta estendeu da parte. Top demais. Bem, obrigado. Obrigado, meu amigo. Prazerzaço ter Então, você aqui. Quer mandar obrigado. um abraço, um beijo pra alguém? Mandar um abraço para a família, É isso. para todo mundo da Evoque ali, que tá junto com a gente todo dia, que é Show. a nossa segunda família tá ali dentro da Verdade. empresa, né? Não tem como deixar de comentar isso, Verdade. porque a gente passa mais horas ali com o pessoal lá na Do que Evoque a do que nossa na própria família em casa. casa. Então, agradecer por essa oportunidade Show. que eles estão me dando e agradecer a equipe também, a minha família. É É isso. isso. É isso, bem, obrigado. Obrigado. É isso, meus amigos. Gostou desse vídeo? Se inscreve, compartilha, comenta aí se você tem dúvida de alguma coisa também dessa parte financeira, trabalha nessa parte contábil também, quer tirar uma dúvida, manda nos comentários aí que a gente manda para ele responder, certo? E é isso aí, meus amigos. Curte, comenta, se inscreve no nosso canal e vamos que vamos. Eu vou que cast, valeu!